vamos dar continuidade ao estudo do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos entrar na quarta sessão. Como eu falei no primeiro vídeo, o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. E hoje vamos entrar na quarta sessão, que vai do capítulo 12 ao capítulo 14. Hoje nós vamos estudar o capítulo 12. Nós estamos entrando numa batalha espiritual. A Bíblia, ela conta e reconta a mesma história. Histórias que às vezes nós já vemos, que é a batalha da igreja contra Satanás, a batalha de Cristo contra Satanás. E sempre nós vamos ver essas batalhas contadas e recontadas no livro de Apocalipse. A partir do capítulo 12, nós vamos ver esta batalha, agora sendo que é a batalha do dragão contra a mulher. No capítulo 10, no capítulo 11, quando nós estudamos anteriormente, nós vimos que João ele dá um espaço, um intervalo entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, para justamente ele falar no capítulo 11 da disseminação do evangelho, lá quando ele tem a visão de Jesus segurando um livrinho que é justamente o Evangelho de Jesus Cristo, que ele recomenda a João que ele coma e mastigue e para que ele possa disseminar a palavra de Deus. No capítulo 11, nós vimos também onde Jesus ele fala sobre as 2 testemunhas, que também as 2 testemunhas é a igreja de Jesus Cristo, composta pelos judeus e pelos gentios. Então agora nós vamos também estudar no capítulo 12 a batalha espiritual que acontece entre a igreja de Jesus e Satanás. Então eu vou fazer uma oração para que Deus me dê sabedoria e eu possa explicar e as pessoas que vão ver esse vídeo possam entender. Senhor, obrigada, Senhor, por mais este dia que estou aqui dispostas a ensinar a Tua palavra. Senhor, derrama da Tua graça, derrama, Senhor Jesus, da Tua unção, me dê sabedoria para que eu possa ensinar a Tua palavra com excelência, para que as pessoas que possam vir a ver esse vídeo, elas possam entender e compreender o livro de Apocalipse, Pai. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama Tua graça, Senhor, pois eu preciso, Senhor, para poder entender e fazer com que as pessoas que vão ver esse vídeo possam também entender a Tua palavra. E já te agradeço em nome de Jesus, amém. Então vamos começar a ler, eu vou começar a ler, e você tiver alguma Bíblia, acompanhe comigo a leitura da palavra, que diz assim: viu-se grande sinal no céu, capítulo 12, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Versículo 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite.
diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nela habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu para até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar aí, onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui está o capítulo 12. Vamos estudar bem detalhadamente, prestar bem atenção o que significa, porque a palavra de Deus é cheia de símbolos. Ela usa, a palavra de Deus aqui, ela usa de alegorias, não é literal o estudo dela. Então nós temos que interpretar e ver os significados que a palavra diz. Então vamos ver. João vê agora, tem uma visão de um grande sinal no céu, a saber, ele vê uma mulher vestida de sol com lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então João tem essa visão dessa mulher, uma mulher que a gente vê que é gloriosa, vestida de sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. A Igreja Católica, ela acha que essa visão é de Nossa Senhora, é de Maria, mas não é Maria. Essa visão que João tem, ele vê a visão da nação de Israel. A gente, para entender a palavra de Deus, a gente tem que associar a palavra sempre a elementos que são vistos lá no Antigo Testamento, que é uma previsão, onde o Antigo Testamento prevê o que vai acontecer no futuro, na frente. Então, tem sempre relação de Apocalipse com o Antigo Testamento. Então, essa visão que João vê, ela vê a nação de Israel, que já foi prevista por José no sonho que ele teve. Vamos ver lá em Gênesis. Lá em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 9, José tem um sonho que diz assim: teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. O que João está vendo? João está vendo o sol, assim como a mulher estava vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ou seja, José também sonha o sol, a lua e 11 estrelas e 12 com ele. Isso, ele está falando da nação de Israel, de Jacó e os 12 patriarcas, porque quando ele fala 11 com ele, José, são 12. Aqui na visão que João tem, ele vê o sol, a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas. Aqui é a nação de Israel, que seria aquela nação que daria a linhagem até a vinda de Jesus. Porque o Antigo Testamento fala de toda a linhagem de Jesus, todos os antepassados de Jesus, é o que conta o Velho Testamento, desde a criação do Éden até a formação da nação de Israel através de Jacó, né? Abraão, Isaac, Jacó e os 12 filhos, que são os 12 patriarcas. Então aí se cria a nação de Israel, e a nação de Israel vem até a Jesus, até o nascimento de Jesus. Então isto que João está vendo, essa mulher,
é a nação de Israel. E aí diz assim, que achando-se, no versículo 2, achando-se grávida, ou seja, quem estava grávida era a nação de Israel, todos os antepassados, até chegar a Maria, que ela gerou um filho, né, que é descendente da linhagem de Jacó, dos descendentes dos 12 patriarcas, né? Diz assim, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então, aqui nós estamos vendo que a nação de Israel ficou grávida de quem? De Jesus. Aqui em Isaías fala dessa gravidez. Diz assim, Isaías 26, 17 diz assim, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá grito nas suas dores. Assim também, na visão que João viu, ele viu que a mulher, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, grita com as dores de parto. Por quê? Porque se a gente vê os antepassados de Jesus, para até chegar a Jesus, o inimigo do Senhor Jesus, que é o dragão, a gente vê aqui no versículo 3, diz assim, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Era o dragão, Satanás, que desde a criação, que Satanás, ele sabia que viria, porque quando Deus dá uma ordem, né, lá a Eva, diz assim, e tu, mulher, ferirás o calcanhar da serpente, ou seja, ali Satanás já sabia que viria um redentor. Então ele fez de tudo para que esse redentor não nascesse. Ele fez de tudo, ele acompanhou desde lá. Ele ele tentou barrar essa linhagem de Jesus, mas ele não foi vitorioso em nada. Ele tentou matar os reis, depois que Salomão deixou seu filho, ele tentou dividir a descendência, né? Ou seja, a nação de Israel foi dividida em duas, os reis, um queria matar o seu filho, de vez em quando um rei matava todos os seus filhos, era preciso uma babá sair com um filho, resgatar um dos filhos do rei para que aquela linhagem continuasse. Ou seja, Satanás ele fez de tudo para barrar a linhagem do nascimento de Jesus, mas ele não conseguiu. Por isso que diz assim, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz, porque até a chegada de Jesus, Satanás, o dragão, ele fez de tudo para que não acontecesse, para que Jesus não nascesse. É tanto que quando Maria estava gestante, José tem um sonho para que corra para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Ou seja, esse dragão que está aqui, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Está vendo que o aspecto, né? A aparência do Satanás, ele quer, até isso, ele quer imitar a Deus, porque Deus tem 7 espíritos, né? Tem 7 coroas, né? Isso significa poder. Então ele também, embora que Satanás também tem poder, mas não um poder igual ao do Senhor Jesus Cristo, mas na sua aparência ele demonstra poder. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Isso significa dizer que quando Lúcifer caiu da frente, estava lá no céu, que se rebelou contra Deus, queria ser mais do que Deus, então ele cai do céu. Mas ele cai para a terra, mas ele não
ele não é expulso do céu, ele ainda tem acesso ao céu. É tanto que nós vamos ver que Satanás, ele só é expulso definitivamente de ter acesso ao céu no momento quando Jesus assenta-se no trono. E aí sim, vai ter todo o poder para expulsar Satanás do céu. Mas aqui ele fala que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Então Satanás, quando desceu do céu, ele com a sua terça parte, ele se deteve apenas em não deixar que o Filho de Deus viesse não viesse ter êxito, porque ele fez de tudo, né? Desde Caim matou Abel, desde o início, quando ele viu que Deus determinou já lá no Éden, né? Que a redenção aconteceria com a vinda de Jesus. Então ele fez de tudo para que não houvesse esse nascimento de Jesus. Mas Jesus vem e nasce, né? Aí diz assim, no versículo 4, a sua cauda, sim, 5, no versículo 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, ou seja, Jesus nasceu, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. No versículo, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono, ou seja, Jesus nasceu, Satanás fez de tudo para que ele não nascesse, usou Herodes, querendo matar os meninos, mas Jesus vem, nasce, e Satanás usa Judas para matar Jesus, pensando que ali seria a sua vitória, mas ao contrário, né? Ao contrário, Jesus ressurge, é ressuscitado, é assunto ao céu, e no momento quando Jesus é assunto ao céu, Satanás, ele é expulso do céu definitivamente. Aí no versículo 8, 6 diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, ou seja, a nação de Israel, ela teve Jesus, né? Jesus nasceu vindo da nação de Israel. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então, a nação de Israel, nesse momento ela foge para o deserto, mas ali, os seus descendentes da nação, quem vão ser os seus descendentes? Vão ser os gentios, né? Por quê? Porque a nação de Israel, ela agora sai de cena. Quem entra agora são os gentios, porque os descendentes da nação de Israel, que são os judeus, né, vão agora entregar o bastão para quem? Para os gentios, para o Novo Testamento, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, do Novo Testamento. Aí diz assim, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ou seja, essa mulher que agora vai mudar de cena, porque agora vão ser os seus descendentes que vão entrar em cena, a nação de Israel, né? E os seus descendentes que vão ser vai ser essa igreja de Jesus que vai ser sustentada por Deus durante 1260 dias, que correspondem a 42 meses, que correspondem a 3 anos e meio, que correspondem à primeira semana da última semana de Daniel, que corresponde do nascimento, da assunção de Jesus, ou seja, Jesus é assunto ao céu, da ressurreição de Jesus até a sua segunda vinda. Isso corresponde à 7ª semana, a última semana de Daniel, que vai da ressurreição de Jesus até a sua vinda.
corresponde à última semana de Daniel. E esta última semana de Daniel, ela é dividida no meio. 3 anos e meio para a igreja de Jesus e 3 anos e meio para o anticristo. É aqui onde o anticristo vai reinar. 3 anos e meio. Sendo que esse tempo de 3 anos e meio vai ser abreviado, vai ser menos, porque o próprio Jesus disse que esses dias serão abreviados. Então, a última metade da última semana vão ser abreviados, porque o próprio Jesus disse isso. Mas os 1260 dias, 3 anos e meio e 42 meses, que é a primeira metade da última semana, é o tempo da igreja. Quando Jesus é ressurreto, ocorre a ressurreição dele. Ele vai se assentar no trono. A partir daí ele manda o cavalo branco, né, que é a disseminação do evangelho por toda a terra, até a última pessoa ser selada pelo selo dele, pelo selo do Espírito Santo. Isso é o período da igreja. É por isso que ela vai ser sustentada por Deus durante esse tempo, que diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Aí, no versículo 7, diz assim: houve peleja no céu. Que peleja foi essa? Foi quando Jesus foi assunto ao céu. Então, houve guerra entre os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Por quê? Porque Satanás ele ainda tinha acesso ao céu. No Antigo Testamento, o Satanás ele tinha acesso, porque lá em Jó diz que quando Deus foi ter com os seus filhos, Satanás ele chegou na presença de Deus no céu. Então, e Deus diz a ele: de onde vens? Ele diz: de arrodear a terra. Então significa dizer que Satanás ele tinha acesso ao céu. Só que quando Jesus é assunto ao céu, aí não, houve peleja no céu e Satanás ele é expulso definitivamente do céu. Ele não vai ter mais acesso depois da ressurreição de Jesus. Ele não tem mais acesso ao céu porque ele foi expulso. E diz aqui, e foi expulso o grande dragão, no versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz no céu proclamando, isso João ouve, dizendo: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, ou seja, Cristo agora é quem tem autoridade em todo o céu, na terra e debaixo da terra. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite. Então antes, Satanás ele podia acusar a todos de dia e de noite. Hoje não, ele não está mais lá no céu para acusar, mas sim, ele está aqui na terra. Ele pode acusar aqui, mas não lá no céu. No versículo 11 diz: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós, os que nele habitais. Isso já estava havendo uma festa no céu. Com a expulsão de Satanás lá, houve festa no céu. Até porque Miguel e seus anjos, todos os anjos pelejaram nessa guerra e foram vitoriosos. E diz mais: ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? Porque agora ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ou seja, ele agora vai perseguir quem? A igreja. Ele fez de tudo para que não pudesse, para matar Jesus, para que Jesus não viesse à terra e não fosse... ele fez de tudo para matar. E ele pensou que tinha morto Jesus. Mas Jesus, ao contrário,
ressurgiu, ressuscitou e, ao contrário, foi expulsar ele do céu. E aqui ele vem para a terra agora para perseguir quem? A igreja de Jesus. Aí no versículo 13 diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu quem? A mulher que dera a luz, ou seja, a mulher dera a luz. Quem dera a luz? A nação de Israel. Dera a luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto. Ou seja, quando a mulher dar a luz, né? Ela agora, foram dadas asas a ela, porque a mulher agora, os judeus, né? Eles vão agora entregar, passar o bastão para os gentios, porque os judeus eles não quiseram. Agora a salvação vem para os gentios, para a nação de Israel, mas que agora vai ser a igreja de Jesus, composta pelos judeus que se converteram e pelos gentios, que são as duas testemunhas. Então essa mulher agora, ela recebe asas agora para acampar, para colocar junto dela mais outros, que são os gentios. Então diz aqui, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Ele está se referindo a 1260 dias, a 42 meses, ou 3 anos e meio, ou tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, que é a primeira metade da última semana. E diz assim: então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Ou seja, o mundo, aqui a serpente, que é Satanás, ela vai fazer de tudo para arrebatar essa igreja, para desfazer essa igreja. Ela vai usar de todas as artimanhas para ir contra a igreja de Jesus Cristo. E nós vemos hoje que Satanás persegue a igreja de Jesus Cristo. Quanto mais ele tenta, mais a igreja de Jesus cresce. Ele tenta de todas as formas fazer com que a igreja desapareça, ou seja, não prospere, mas ao contrário, a igreja de Jesus prossegue, né? Vem vencendo desde lá, quando o Cavaleiro Branco saiu e houve a formação da igreja primitiva e foi crescendo, e está crescendo, né? No versículo 16 diz assim: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. No 17, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os seus descendentes, ou seja, contra os gentios. Ou seja, a nação de Israel passou o bastão para quem? Para os gentios. Os gentios agora fazem parte da igreja de Jesus, mas o dragão continuou perseguindo quem? Os descendentes da mulher, os gentios, né? E os que guardam os mandamentos de Deus e têm um testemunho, ou seja, a igreja de Jesus. Então, esse capítulo 12 é a batalha do dragão, ou seja, de Satanás, contra a igreja do Senhor Jesus, do Antigo Testamento, a nação de Israel, como também os seus descendentes, a igreja do Novo Testamento, da mulher e seus descendentes, né? Porque os descendentes dessa mulher são os gentios, que a igreja foi levada aos gentios. Então, essa é a batalha que João vê nessa descrição, nessa visão que ele tem. E nós vamos ver agora no capítulo 13 a continuação dessa batalha. Nós vimos aqui que existe um primeiro tempo, né? Um tempo de 3 anos e meio, ou seja, de 1260 dias ou de 42 meses, que é a primeira metade da última semana.
Agora, no capítulo 13, nós vamos ver a última metade da última semana, que é a ascensão, ou seja, o surgimento da besta que vem da terra e da besta que vem do mar, e a grande Babilônia, que é Satanás, mostrando os vínculos que ele tem, né? A raiz, Satanás e os seus vínculos, a besta que emerge do mar, da terra, e a grande Babilônia. Isso vai ficar no próximo vídeo, amém?